Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 6. 2 Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6, verso de número 1. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. E Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou-o ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. E o homem esticou o braço e o pegou. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. Essa palavra nasceu no meu coração quando nós saímos daqui na sexta-feira, e nós sempre fomos os últimos a sair do prédio durante essa semana. Acho que quase todas as noites, saindo daqui por volta de meia-noite, 11, meia-noite. E quando eu estava ali fora, eu me perguntei: e aí? Acabou a semana de ativação. E domingo tem a ceia. E o que eu vou falar? E fui embora para casa. E ontem pela manhã, eu falei: Senhor, o que eu vou pregar amanhã? A gente recebeu tanto essa semana, né? Foi tantas palavras, tanta bênção, tanta coisa acontecendo. E aí então, o Senhor me fez uma pergunta no meu coração: o que falar? O que eles precisam saber? E eu quero falar hoje sobre pós-semana de ativação. O que a gente precisa fazer? Amanhã não tem semana de ativação. Amanhã a vida volta ao normal. Nós não temos uma semana de ativação, com cultos todos os dias. Nós voltamos para o trabalho. As aulas voltam novamente. A vida segue. E o que fazer? E esse texto de 2 Reis, capítulo 6, ele tem uma palavra para esse tempo. Porque a Bíblia diz que eles estavam num determinado lugar. Eliseu era o sucessor de Elias, era o profeta da unção dobrada, da porção dobrada. E eles tinham provavelmente 3 escolas de profetas, 3 escolas de discípulos. Uma acontecia em Gilgal, outra acontecia em Betel e uma acontecia em Jericó. E uma delas ficou pequena, porque quando a unção vem, o poder de Deus vem, cresce. E cresceu. O lugar ficou pequeno. E eles reuniram então e falaram: vamos falar com um profeta. Falaram ao profeta Eliseu: o lugar onde nós reunimos ficou pequeno. Eu gosto dessa expressão, pequeno demais. Não é pequeno, é pequeno demais. E nós vamos cortar algumas vigas, algumas árvores, para fazermos um lugar maior, construirmos um lugar maior, para que possamos reunir. E ele disse: podem ir. E um dos discípulos dos profetas disse: o senhor não quer ir conosco? Ele disse: tudo bem, eu vou com vocês. E quando eles foram para aquele lugar, eles chegaram até o Rio Jordão. Em um ponto do Jordão, naquela época o Jordão tinha muito mais água do que hoje, e havia pontos no Jordão que tinham grandes profundidades. E provavelmente era um desses lugares.
E quando eles então vão cortar as árvores, eles começam a cortar as árvores, e um deles pega um machado e bate contra o tronco. A Bíblia diz então que o ferro solta do cabo, e o machado cai dentro da água, e óbvio, ele afunda. Talvez por causa disso o povo antigo falava assim: fulano sabe nadar igual um machado sem cabo. Quem já ouviu essa expressão? Igual um machado sem cabo, vai para o fundo. E foi para o fundo. E quando o machado caiu dentro da água e foi para o fundo, aquele moço que estava com o machado, ele dá um grito de desespero. Ah, meu Senhor, eu imagino a cena. Ah, meu Senhor. Era emprestado. Era emprestado. Sabe, o machado, hoje, se você quiser comprar um machado, as lojas que vendem produtos agrícolas, elas têm machado. Eu tenho 3 machados. E caiu na água. Só que era emprestado, porque tinha muito valor. Não era uma coisa que você chega ali e compra. Não, era uma ferramenta preciosíssima. Era uma ferramenta muito cara. Não era qualquer um que tinha um machado naquela época. Então o desespero dele, ai meu Senhor, era emprestado. E o machado foi para o fundo. E Eliseu faz uma pergunta: aonde caiu? Ele disse: ali. Eliseu agora não pega o cabo do machado. Ele não pegou o cabo do machado que ficou na mão do moço. Ele pegou um galho. E ele jogou o galho sobre a água. E quando o galho estava sobre a água, o machado veio. Imagina que imã poderoso esse, hein? E veio atraindo aquele ferro. E ele subiu e boiou. Foi contra a lei da gravidade, completamente. E ele disse para o moço: estende a mão e pega. E o rapaz estendeu a mão e pegou. Sabe, aqui tem lições poderosas para a nossa vida. Por quê? Deus nos deu um machado nessa semana. Todos nós estamos equipados, todos nós estamos, habilitados para fazer a obra. Mas nós não podemos perder o machado. Nós não podemos perder aquilo que nós recebemos nesses dias. Mas se em algum momento, quando você bater o machado escapulir e cair, esse texto nos ensina o que nós devemos fazer. Eu quero pregar de forma expositiva. Versículo 1, a Bíblia diz então que havia um crescimento. Eles estavam em pleno crescimento. E uma das características da atuação de Deus é crescimento. Tudo que Deus põe a mão, cresce, expande. Porque essa é a ordem desde o princípio para nós: crescei e multiplicai. Tudo que Deus põe a mão, cresce. E é óbvio que nem tudo que cresce foi Deus que fez. Esse texto ele nos ensina algo poderoso. Quando o crescimento veio o desconforto. As pessoas não cabiam mais naquele lugar, naquele espaço, precisava de um espaço maior. E essa é uma palavra muito poderosa, porque a forma como você lida com o desconforto vai definir o seu crescimento. Eu vou repetir: a forma como você lida com o seu desconforto vai definir o quanto você vai crescer, o quanto você vai expandir. Se você quer romper, se você quer crescer, se você quer expandir, a palavra que está completamente ligada a isso é a palavra desconforto. Se você quer melhorar, a palavra ligada a isso é desconforto. Porque não existe melhorias, não existe expansão, não existe crescimento sem que primeiro haja desconforto. Crescer dói. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: crescer dói. Estes lugares de desconforto nos levam a lugares melhores. E quando eu falo de lugar, eu não estou falando de geografia, mas eu estou falando dentro de nós. As tribulações, as provações, as lutas,
o sofrimento, as dificuldades, o escândalo, muitas vezes, tem essa característica de filtrar as pessoas que estão ao nosso redor. A maneira como você lida com o seu desconforto vai provocar um crescimento na sua vida. Eu preciso de perder tantos quilos. Você vai ter que entrar numa situação desconfortável? Sim ou não? Sim. Você vai ter que fechar a boca, você vai ter que fazer exercício físico, e isso nos leva para o desconforto. Pastor, eu não consigo falar em público. Essa é a sua linha de desconforto. Isso é que te impede de crescer. Quando você enfrenta o desconforto, você está pronto para o crescimento. Quando você enfrenta falar em público, eu não consigo ler livros. Quando você começa a ler livros, você então enfrenta o seu desconforto e você está apto para crescer. Eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo quando eu penso em assentar naquele banco do motorista, eu tenho pavor. Ali é a linha de desconforto. Quando você se assenta ali e enfrenta aquilo, você aprende a dirigir, você vai estar habilitado para dirigir. O que eu e você precisamos entender é que tudo aquilo que nos gera desconforto é a nossa barreira de crescimento. Se gera desconforto, você não pode fugir. Se gera desconforto, você tem que enfrentar, você tem que resolver, você precisa melhorar. E eu e você precisamos ter essa maturidade de parar de ficar fugindo daquilo que nos gera desconfortos. Versículo 2, eles chamaram o profeta. A Bíblia diz então que quando eles chamam o profeta diz: eu vou com vocês. Eles eram discípulos do profeta, eles eram seminaristas, mas quando eles chamaram, o profeta disse: não, eu vou com vocês. Eles foram, ele foi com eles. E há algo muito poderoso aqui, que todo crescimento precisa de maturidade. Quando eles chamam o profeta vai com eles. A unção fez com que o lugar crescesse. Eliseu representava a unção dobrada, mas ele era o profeta mais velho, ele era o mestre. Então ele era o homem da maturidade. Por quê? Unção sem maturidade gera tragédia. Posso ouvir um amém? Unção sem maturidade provoca uma tragédia. Nós recebemos unção essa semana. Nós somos desafiados essa semana. Nós recebemos mais do Espírito Santo. As nossas botijas estão cheias de óleo. O Espírito Santo está dentro de nós. É visível, é olhar para você, a gente vê a presença de Deus no seu rosto. Você está com a unção de Deus, mas você precisa da maturidade, porque sem maturidade, a própria unção vai lhe causar uma tragédia. Samuel, o profeta, ele ungiu Saul num dia, e no outro dia, Saul assumiu o trono de Israel. E qual foi o resultado na vida de Saul? Tragédia. O mesmo profeta que ungiu Saul, também ungiu Davi, num dia. E sabe quanto tempo Davi gastou para assumir o trono de Israel? 14 anos aproximadamente. Ele foi ungido num dia, 14 anos depois, ele se tornou o rei de Israel. Porque nesses 14 anos, Deus preparou, Deus trabalhou Davi, amadureceu Davi para que ele pudesse governar Israel. Porque unção sem maturidade é tragédia. Provavelmente Davi orou: Deus está demorando, Deus está demorando. Como muitas vezes eu orei, você também já orou na sua vida: Deus está demorando. Eu e você precisamos entender uma coisa: o sim de Deus para nós é uma provisão. O não de Deus para nós é uma proteção. E o espera de Deus para nós é um tempo de preparação. Amém? Quando Deus fala sim, Ele provê. Quando Ele fala não, Ele protege. E quando Ele fala espera, é porque você ainda não está preparado. Você ainda não está pronto. Você pode ter unção, você pode ter o poder, mas você ainda não tem a maturidade. E unção sem
maturidade é tragédia. O ambiente carregado pela unção, ele gera homens e mulheres maduras, mas ele também gera muita infantilidade. Porque quando a presença de Deus vem, o Espírito Santo nos ativa, nós somos despertados nos dons, na manifestação de Deus, e isso é uma bênção, isso é muito poderoso. Mas se não tiver maturidade, vira bagunça. Foi o que aconteceu na igreja de Corinto. É a igreja dos 9 dons do Espírito. E foi a igreja que Paulo mais teve problema. Por quê? Porque havia muita unção, mas também havia muita infantilidade. Inclusive, Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele os chamou, a igreja dos Coríntios, ele os chamou de meninos, de infantis. Na sua carta ele fala isso. Vocês são infantis, eu queria falar com vocês de outra forma, mas vocês são infantis. Então essa infantilidade, essa falta de maturidade com a unção, é muito perigoso isso. E nós precisamos entender algumas coisas que acontecem ao nosso meio. Eu me lembro que quando eu fui à Argentina a primeira vez, e recebi do que Deus estava fazendo lá, e eu voltei muito avivado, foi um despertamento muito grande na igreja, e as pessoas começaram a viver, todo culto nosso era uma semana de ativação, todo culto nosso, aquele poder, aquele mover, aquela, sabe, mas também veio infantilidades. Eu me lembro que quando eu preparei para ir a segunda vez, veio um grupo de irmãs, chegou para mim e falou: pastor, nós temos uma palavra de Deus para você. Eu falei: amém. Se o senhor entrar naquele avião vai cair com o senhor. Vocês lembram disso? Lembra? O avião vai cair. E eu falei: o senhor não pode ir, Deus não te quer lá. Só que aquilo não testificou com o meu espírito. Eu olhei para o céu e falei: Jesus, o senhor não falou nada comigo. O senhor não é, eu não sou menino de recado. Eu estava vivendo, meu irmão, eu estava andando no céu naquela época. Aí eu lembro que o Paulo, mais maduro, ancião, Paulo Brito, ancião da igreja, chegou para mim e falou assim: você vai. Passagem está comprada, está tudo arrumado, você vai. Eu falei: eu vou em nome de Jesus. E quando eu entrei naquele avião, irmão, a profecia: o avião vai cair. Passei na turbulência, falei: é agora. Fui, voltei, poder de Deus manifestado na nossa vida. E esses irmãos, de vergonha, ao invés de pedir perdão, porque foi público, foi um negócio assim. Mas o que foi da parte delas? Infantilidade, imaturidade. Agora, imagina se eu não sou um pastor, se eu sou um novo convertido e recebo uma palavra dessa. Gente, vocês não têm noção da quantidade de gente que está desviada por causa de profetada. Pastor, então como é que eu me relaciono com isso? Sabe, quando você recebeu uma palavra, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 9, vai dizer: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e outros, o que tem que fazer? O que os outros têm que fazer? Parece que vocês estão com medo de falar. O que os outros têm que fazer? Julgar. Julgar uma profecia não é pecado, é um mandamento. Julgue. Ah, mas eu não sei o que está acontecendo comigo, sabe? Parece que não testifica no meu coração. A Bíblia diz: o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Ah, está acontecendo uma manifestação em mim que eu não tenho controle dela, então é demônio. Acabou, fechei meu olho assim, de repente eu sumi. Eu só acordei com alguém falando alguma coisa. Espera aí, como assim? O Espírito Santo, ele não faz isso. O Espírito Santo, ele não faz isso. O espírito do profeta é sujeito ao... O espírito do profeta é sujeito ao... Deus me deu uma palavra. Eu posso entregá-la agora, posso entregá-la daqui a pouco, posso entregá-la daqui a 1 hora, ou posso entregá-la daqui a 1 mês, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Deus não é Deus de confusão, é o que a Bíblia diz. Nós precisamos de ter entendimento. E por que não dizer, Paulo, sabe, quando o Espírito Santo ele fala com você, quando ele te dá uma palavra, ele não te gera pânico,
medo. Pastor, às vezes eu recebo pessoas, pastor, eu estou com medo, eu estou em pânico, porque eu recebi uma profecia, eu estou com muito medo que vai acontecer. Então essa palavra não foi de Deus. Porque por pior que a palavra seja para a sua vida, se ela é de Deus, ela vai te gerar paz. Paulo, a Bíblia nos fala que lá em Atos dos Apóstolos, eles estavam numa reunião e o Espírito de Deus tomou um profeta, um homem chamado Ágabo. E ele veio ao encontro, tomou o cinto de Paulo, pegou a correia, o cinto de Paulo, e amarrando as próprias mãos, o profeta fez isso, amarrando as próprias mãos, os próprios pés, diz, assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém, e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu, por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Vocês entenderam? A palavra foi dura, vão te prender, vão acabar com você, mas era de Deus? Era. E quando ele recebeu a palavra de Deus, ele ficou em paz. Por que ficou em paz? Porque a Bíblia nos diz em várias partes da Bíblia sobre, João 15 vai falar sobre isso, Romanos vai falar sobre isso, que o Espírito testifica com o Espírito. Quando alguém me dá uma palavra, e aquela palavra é de Deus para a minha vida, imediatamente o Espírito testifica. É assim com você? E quando não testifica? Ah, obrigado, Deus te abençoe. Eu vou embora. Eu vou brigar com o profeta, eu vou brigar com profecia. Eu vou fazer alguma coisa que não testifica no meu coração. Lembra do que eu falei outro dia? A Bíblia diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Então eu e você precisamos ter essa maturidade. Mas pastor, e se não cumprir? Se não cumprir, não se escandaliza não. Romanos capítulo 3, verso 4, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem o quê? Mentiroso. Não se decepciona com Deus por causa de uma pessoa, não se decepcione com Deus por causa de uma palavra. Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque tem muita coisa que às vezes parece com os dons, mas na verdade é uma patologia, é uma doença emocional. Existem pessoas que às vezes elas falam por um trauma. Às vezes quem está falando na boca dela não é ela, é uma ferida emocional. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus fala poderosamente conosco. Deus usa pessoas para falar conosco. Eu creio na manifestação dos dons de profecia, dos dons de revelação. Eu creio. Mas eu estou abrindo um parêntese para falar daquilo que não é. Pastor, como assim um trauma? Como assim uma ferida emocional? Suponhamos que eu sou uma pessoa que eu tenho uma ferida aberta dentro de mim de rejeição. E aí, eu não quero que o Bebeto faça fundo musical mais comigo. Senti, porque de alguma forma talvez eu não estou conseguindo me concentrar, ou eu não quero mais. Se eu não tenho problema nenhum, eu vou chegar para ele e falar, Bebeto, cara, tá bênção demais, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma experiência que eu vou ficar um tempo sem o fundo do teclado. Ok? E aí, se não der certo, não, você volta de novo. Tem algum problema nisso? Mas se eu tenho uma ferida de rejeição, eu tenho medo dele me rejeitar. Se eu falar isso com ele, ele vai ficar com raiva de mim. Ele pode ficar triste, nunca mais voltar na igreja. Aí eu chego e falo, Bebeto, Deus me falou que é para eu ficar pregando sem fundo musical. Gente, é o que eu mais escuto. Porque a pessoa tem medo de ser rejeitada. É gente que já tem uma autoestima lá embaixo. E elas têm medo de tomar um não. Elas têm medo de ser rejeitadas. E aí o inconsciente delas põe na boca delas assim, Deus me falou, Deus me falou. E aí você começa a ver um monte de vezes um Deus que falou e depois o Deus desfalou. Porque na verdade não era Deus. Era uma ferida. Era uma questão não resolvida dentro da pessoa. E ela não faz isso de propósito. Ela não faz isso conscientemente. Ok? Posso ouvir um amém?
Não é uma coisa inconsciente, não é uma coisa consciente, é inconsciente. Imagina uma pessoa que sofre, que tem uma ferida aberta de abandono, de traição. Essa pessoa chega aqui, bem lá para baixo. Ninguém me ama, ninguém me quer. Fui abandonada. E de repente essa pessoa diz: eis meus servos. Todo mundo começa a prestar atenção nela. E aquilo é uma forma dela se sentir bem. Porque agora todo mundo me dá atenção. Olha, todo mundo agora me respeita. Porque a pessoa chegou aqui com uma ferida de abandono. O marido traiu, o marido abandonou, família abandonou. Ela chegou lá embaixo, completamente desacreditada. E de repente ela percebeu que através disso ela consegue. Mas preste bem atenção. Eu não estou falando que não exista dons de profecia e dons de revelação. Amém? Vocês estão entendendo? Eu estou frisando isso bastante para o diabo não pegar e torcer. O que eu estou mostrando é que existem coisas que são... Quantas vezes na minha vida eu já me perguntei: peraí, essa atitude que eu estou tomando agora, ela é minha ou é a minha ferida? É porque eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo para baixo, eu estou tomando determinadas atitudes, determinadas decisões, fazendo determinadas escolhas. E isso a gente precisa ficar claro, porque muitas coisas que a gente faz não é a gente que faz, é a nossa ferida que faz. E de repente a gente paga um preço lá na frente por causa disso. Então nós precisamos ter essa maturidade. Tomar cuidado com esses desequilíbrios. Eu amo Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas Deus nos deu espírito de quê? De poder. Ah, eu sou poderoso no espírito. Deus nos deu espírito de quê? De amor. Oh, eu amo. E a gente fala: Deus não nos deu espírito de medo, Deus não nos deu espírito de covardia. Pelo contrário, Deus nos deu espírito de poder e de amor. Mas no final a gente esquece. Deus nos deu espírito de poder, de amor e de que mais? E que mais? Equilíbrio. Tudo que é demais não provém de Deus. Comida demais, academia demais, trabalho demais, até igreja demais. Tudo tem equilíbrio. Equilíbrio. Eu sou bom na fé, mas eu também sou bom nos estudos na escola. Eu me rendo à vontade de Deus, mas eu também me rendo a mim mesmo para sentar e me debruçar sobre livros e estudar, porque esse ano eu preciso tirar notas boas. Equilíbrio é uma palavra-chave. Tem gente que perde o machado porque não quer afiar. Provavelmente foi o caso desse moço. Quando eu comecei a fazer alguns trabalhos na roça, o pessoal da roça olhava para mim e ficava rindo. Eu ficava bravo, porque eles ficavam rindo de mim. E eu falava: pastor, não é assim. Não é força, é jeito. Eu ia furar um buraco para fazer uma cerca com a cavadeira, eu quase morria de fazer força. E os caras ficavam olhando para mim e rindo. Deixa eu te ensinar. Você não tem que fazer força. Pega o movimento da cavadeira. Você vai ver como é que vai ficar leve. Você não tem que bater, vai cortar a lenha para acender o fogão ali, para fazer um almoço. Você não tem que bater com força. Pega o movimento do machado. E esse moço aqui, ele perdeu porque ele fez muita força. Hoje eu lendo esse texto, eu falei: nossa, se eu tivesse lá no início, provavelmente seria eu que ia fazer isso aí. Às vezes nós perdemos a ferramenta que Deus nos deu, as habilidades, os dons, porque nós queremos aplicar força. E não é sobre força, é sobre estar afiado. Porque quanto mais afiado a ferramenta está, menos força você precisa fazer. Conta-se que 2 lenhadores foram desafiados. Um lenhador já idoso e um jovem forte. Ele era muito rápido para cortar lenhas. E então o pessoal resolveu fazer uma competição entre os dois. E chegou o grande dia, ver quem cortava mais lenha. E foi dado a largada, e o jovem saiu na frente, e o lenhador de idade ficou assentado. E ali amolando o machado, amolando. E o lenhador jovem olhando para trás, ele quebrava, cortava. Daí a pouco ele olhava para trás, o homem sentado. Quando terminou o tempo, eles foram contar quem cortou mais.
E o lenhador velho ganhou. Eles olharam, mas como? O jovem foi para ele, como é que você ganhou? Não pode. De que forma? Se eu olhava para trás e via você sentado, descansando. Ele falou, não, eu não estava descansando. Eu estava afiando a minha ferramenta. E eu vi mesmo que você fazia muita força. Eu cortei mais sem fazer força alguma, porque a minha ferramenta está afiada. Então esse é um ponto que eu e você precisamos analisar na nossa vida. Porque o machado, ele pode simbolizar qualquer coisa na vida que te levaria à realização dos seus sonhos, a alcançar seus objetivos, te levaria a um estado desejado, a estar mais na presença de Deus. Então é preciso afiar. E afiar, às vezes, é sobre estudar. Afiar é sobre gastar tempo. Afiar é sobre pesquisar. É sobre orar. É chato porque exige que você use sua mente, exige que você use o seu coração. Às vezes as pessoas chegam para mim um rapaz um dia chegou para mim, pastor, impõe as mãos sobre mim e transfere essa unção de pregação sobre mim. Eu falei, você ficou maluco? Gastei anos e anos para desenvolver uma habilidade, estudando. Meu irmão, você acha que o pessoal fala, pastor, mas que mensagem, que coisa, que palavra. Você acha que eu peguei minha Bíblia? Você acha que eu não me debrucei sobre livros? Você acha que eu não passei, às vezes, 10 horas estudando para pregar uma mensagem? Porque vir aqui é fácil, qualquer um sobe aqui. Agora o problema é você subir aqui e o outro lá embaixo. Não, mas que palavra, pelo amor de Deus, que troço mais sem pé, sem cabeça. Que mensagem é essa? É você ter conteúdo, é você afiar a ferramenta, e isso gasta tempo. Isso gasta mente, gasta coração. Eu não sei se você sabe, mas a sua mente, ela pesa aproximadamente 2% do seu peso, do seu corpo. 2%. Mas ela gasta, num estado de repouso, 20% da sua energia. Por isso que pensar dói. Por isso que as pessoas não gostam de planejar. Por isso que as pessoas não gostam de fazer plano. Por isso que as pessoas não gostam de sentar e pensar e raciocinar. Porque pensar de fato dói. Exercitar esse músculozinho chamado cérebro aqui não é fácil. É cansativo. E muitos não querem. E por não quererem não têm uma ferramenta afiada. A sua mente é o seu maior investimento na terra. As pessoas gastam dinheiro com muitas coisas. A minha pergunta é: o quanto você gasta de dinheiro com seu cérebro? O quanto você gasta de dinheiro com sua mente? A mente é o jardim em que nasce o fruto que sustenta você. Não permita que a serpente invada o jardim dos seus pensamentos. Invista na sua mente, invista nos seus pensamentos. Sua mente é onde a sua motivação nasce. É a fábrica de energia, de criatividade. E machado que não está afiado gasta muita força. E não é sobre força, é sobre afiar. E toda vez que você não gasta tempo com o seu machado, isso vai te desgastar fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Gastar tempo com machado é preciso. Entra para o teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que te vê em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. A falta de um machado afiado leva você a agir pela força. Mas quem tem um machado afiado, a Bíblia diz, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. 2 irmãos, 2 obreiros vão orar pelas pessoas. Um tem um machado afiado e o outro não tem. E no coração deles, assim, não, Deus é a pessoa é abençoada quando ela cai. Tem gente que pensa assim. Só se caiu foi abençoado. Se não caiu, porque não foi abençoado. Mas os dois têm essa crença. Só que um está com o machado afiado e o outro não. O do machado afiado, ele só leva a mão para o lado da pessoa, a pessoa cai com o poder de Deus. O que não está com o machado afiado, ele fica lá, em nome de Jesus, e você lá, a pessoa quase, já aconteceu isso com você aí? Nossa, eu cheguei com um problema, saí com um outro na coluna, de tanto que o irmão fez força na minha cabeça, me afundando para baixo, porque o machado não está afiado, porque não quis gastar tempo de oração, não quis se consagrar, não quis buscar, quer que a força, quer que a coisa aconteça, mas não afiou o machado.
A ferramenta não está afiada e a gente precisa afiar a ferramenta, a gente precisa estar com a ferramenta afiada. Eu estava orando aqui, foi quinta-feira, quando o Jackson fez o apelo, e aí veio o pessoal, eu não tinha visto que tinha umas meninas aqui que tinham aceitado a Jesus, aí alguém falou, pastor, tem duas moças aqui, as moças não são crentes, eu falei, elas aceitaram Jesus, foi tudo bem. Eu fui ali, quando eu fui para impor a mão sobre elas caíram com o poder de Deus, eu nem estava pensando naquilo, mas é o ambiente carregado da unção, da presença de Deus. Você não tem que fazer força, você não tem que bater nas pessoas com a palavra, o próprio Espírito Santo convence. Não é o que você fala, é a forma como você fala. Sabe, você não tem que fazer força, você não tem que suar a camisa aqui para fazer um louvor para as pessoas. Não, o ambiente está carregado com a presença de Deus, está tudo afiado, as coisas acontecem porque estão afiadas na presença de Deus. E aí, interessante que o profeta faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta. E a pergunta que ele faz é: onde caiu o machado? Aonde caiu o machado? Existem situações na vida da gente que a gente vai precisar de um milagre. Situações em que a nossa inteligência, os nossos recursos, as nossas habilidades, conhecimentos serão insuficientes. E esse era um caso desses. O machado caiu, afundou. E quando cai o machado, o profeta faz uma pergunta: onde caiu? Repita comigo: onde caiu? Antes do milagre acontecer, uma pergunta precisa ser respondida. Você está buscando um milagre, você precisa responder uma pergunta. Antes de um milagre, existe uma pergunta. O que queres que eu te faça? Jesus perguntou ao Bartimeu. Quero ser curado. Uma pergunta foi feita. Antes do milagre, você precisa responder uma pergunta. Existem perguntas que antecipam o milagre, mas também existem perguntas que impedem o milagre. O profeta poderia ter perguntado: quem deixou cair o machado? Por que você deixou cair o machado? Mas ao invés de perguntar quem deixou e por que deixou, ele perguntou o quê? Aonde caiu? Aonde caiu o machado? Ele poderia ter perguntado: quem deixou? Quem deixou? Essa é uma pergunta que impede milagre, porque não é uma pergunta que aponta para uma solução. Quando eu pergunto quem, eu estou procurando um culpado. Se eu pergunto aonde caiu, eu estou procurando solução. Mas se eu pergunto quem, eu estou procurando um culpado. E essa não é a dinâmica de operação de Deus. Quando Deus pergunta para Adão: você comeu da árvore que eu disse para você não comer? Ele poderia ter dito: sim, eu comi. Não, mas a resposta dele é uma resposta de achar um culpado. Foi a mulher que tu me destes. Mulher, por que você fez isso? Foi a serpente. Sempre a gente quer uma pergunta de achar um culpado, e não é uma pergunta de achar um culpado, é uma pergunta de achar uma solução. Não é quem, é onde caiu. Onde caiu? Talvez nesse momento de perdas, você tenha tentado achar um culpado, ao invés de achar um machado. Onde caiu o machado? Existem situações na vida que eu e você, nós vamos precisar de um milagre. E como eu disse, haverá momentos que só um milagre de Deus poderá resolver a nossa situação. Haverá momentos que só uma palavra de Deus poderá nos ajudar. Eu fico imaginando aquele machado flutuando. Quando cai o machado, o profeta faz uma pergunta: para quem vai fazer um machado flutuar? Perguntar onde havia caído o machado não nem faz sentido. Mas essa pergunta ela é poderosa, porque ao longo dos anos, lidando diretamente com pessoas, e pessoas que às vezes caíram, que se perderam, que desanimaram, quando essas pessoas elas não são honestas consigo mesmas, ao invés de dizerem onde caiu o machado, elas tentam se justificar. Elas querem achar um culpado. Elas querem achar a culpa de alguém porque aquilo aconteceu. A pergunta me lembra a pergunta de Apocalipse.
A pergunta: onde caiu o machado? Deus dá uma palavra para a igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caístes. Lembra-te, pois, de onde caístes. Irmãos, estou com dificuldade de pregar. Estou com dificuldade de pregar. O Espírito Santo está me direcionando, já tem uns 10 minutos, eu estou dizendo não. Nós vamos orar. Vem para cá, Tiagson. Venha, pessoal. Melhor obedecer do que sacrificar. Não se escandalize. O ambiente tomado pela unção é assim que as coisas funcionam. Não é sobre mim. Eu nem cheguei na metade do meu esboço. Nem cheguei. Eu estou até com dificuldade de falar, raciocínio fugindo, para lá, para cá, para lá, para cá. E a voz aqui: para. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Desejo de vir ao altar, sai do seu lugar e vem aqui para frente. E menos de... Não se contenha onde você está. Não se contenha. E menos de mim. Não se contenha. E menos de mim, Senhor. E menos de que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Somente a sós vamos dizer que Ele cresça, que Ele apareça,
Vem com poder. Vem com poder. Vem com autoridade. Venha com autoridade, Espírito Santo. Tome a vida do teu povo agora nessa manhã. Comece a encher a ponto de transbordar. Senhor, nos constranja nessa manhã. Nos constranja nessa manhã. Nos constranja uma entrega, nos constranja uma rendição, nos constranja um arrependimento, nos constranja, Senhor, a estar diante de Ti. E enquanto aqui oramos, enquanto aqui Te adoramos, vem, Senhor, e começa a curar aonde existe uma enfermidade, toca onde precisa de uma libertação. Faz a Tua obra agora, Espírito de Deus. Vem sobre as nossas vidas agora. Vem com Tua presença agora. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Abre a sua boca e comece a glorificar. Abre a sua boca e comece a adorar. Abre a sua boca e comece a exaltar. Oh, deixa transbordar teu amor. A ti me achegarei pra encontrar teu amor. Fluar neste lugar, transbordar. O Senhor está fortalecendo agora a sua vida. O Senhor está fortalecendo você agora. Há pessoas sendo fortalecidas, sendo fortalecidas. Espírito de Deus, vem sobre nós, te
Eu sinto nessa manhã um liberar do Espírito sobre os dons de Romanos, os dons de Romanos 12. Eu sinto um mover do Espírito Santo liberando Romanos 12 sobre nós, Romanos 12 sobre nós. Dom de profetizar, dom de servir, dom de ensinar, dom de encorajar, dom de contribuir, dom de liderança, dom de misericórdia, e encha-me de novo. Dons de governo, 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 dons de aquele que lidera, o exerce com dedicação, liderança, empreendimento, liderança, empreendimento, liderança, empreendimento. Eu quero orar agora. Te caia lá na sundere, ora xalamanasha, ore halalabashunderai. Empreendimento, 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 empreender. Empreender, essa palavra é empreender, empreender. Você que quer empreender, você que tem sentido o desejo de empreender, vem pra cá, fica aqui nesse lugar aqui. Empreender, empreender, empreender. Essa é a palavra, empreender, 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 empreender. Vamos empreender, empreendimento, empreendimento, empreendimento. É candarala na xere, candarala, iricanala sudere, candarala manara 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 xe, che candarala baxe, oh yarala sudere, candarala manara baxe, candarala. Empreender, 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 essa é a palavra-chave. Empreender, empreender. Oh me candarala manara manara baxe, candarala manara baxe, ele candarala manara candarala baxe. Os profetas foram empreender por algum lugar, um lugar maior, um lugar espaçoso. Ampliar a visão, expandir visão, expandir visão. Empreender, expandir visão, expandir visão. O Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Senhor, reveste essas pessoas, reveste essas pessoas com uma capacidade fora do normal para empreender, uma capacidade fora do normal. Vem Espírito de Deus, dê a essa pessoa capacidade, capacidade em empreender, em empreendimento, expansão da visão, expansão da visão. Vem Espírito de Deus, fortalece agora, fortalece agora. Vem agora Espírito Santo, vem Senhor, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Senhor.
não é sobre recursos, é sobre ideias. Não é sobre recursos, é sobre ideias. Ideias vão surgir, ideias vão brotar, ideias vão vir. Você vai dizer, mas eu não tenho recurso. Mas não é sobre recursos, é sobre ideias. Primeiro Deus dá visão, depois da provisão. Não é sobre provisão, é sobre visão. Quando você tem visão, a provisão vem. Então é sobre ideias. Insights agora, Senhor. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, recanda la manara, la variara, la variara, la variara. Oh, recanda la variara, la variara, la variara, recanda la variara, la variara, la variara. Espírito do Senhor, capacita cada uma dessas pessoas. Capacita, Senhor. Tira todos os bloqueios da mente. Todos os bloqueios, não posso, não consigo, não tem jeito. Remove. Senhor, dê a eles as habilidades. Dê a eles os recursos interior que precisam ter, recursos internos. E a partir desses recursos internos, eu sei que os recursos externos, eles fluirão, eles virão, eles sairão de lugares aonde eles menos imaginam. Senhor, eu abençoo a vida deles. Pai, eu consagro agora, Pai, esse empreendimento, isso que está no coração, isso que está na mente. Agora, Espírito Santo, toma nas tuas mãos, ó Pai. Romanos 12, exercer liderança, empreender, presidir. Vem agora, Senhor, sobre eles agora, Espírito de Deus. Você vai precisar de caneta e de papel, porque vai vir muitas ideias. Não ande sem um bloco de notas, ou do seu celular, ou de caneta e papel, porque virão muitas ideias. Elas vão brotar na sua mente, no seu coração. E não jogue nenhuma delas fora, em nome de Jesus. Não deixe esse espírito, isso é muito grande para mim, isso que eu estou sonhando, isso quem sou eu. Não pense assim, anote, escreva, coloque no papel, escreva, ponha isso na sua mente. Não descarte as ideias, não jogue as ideias. Elas não são sobre o seu presente momento, elas são sobre o seu futuro. O seu presente, talvez agora você diz, não tem jeito, impossível, não tem como, não tenho pessoas, não tenho recursos. Não é sobre agora, é sobre amanhã. Amanhã será outro estado, amanhã você vai estar numa outra posição, numa outra visão, num outro lugar, e você vai precisar delas. É sobre o futuro. Não olhe para a sua situação agora, não olhe para aquilo que você está vivendo agora, não olhe para a escassez que você está passando agora, não olhe para a falta de recursos que você está vivendo agora. O Senhor vai dar, não é sobre recursos. Pastor, eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, não é sobre isso. O que você não tem é visão. A visão vem, a provisão vem. Visão acompanha a provisão, provisão segue a visão. É isso que Deus está falando com você. Eu quero todos os jovens aqui. Dons de governo. Deus está levantando uma geração que vai governar. Uma geração de governo, uma geração que assumirá pontos estratégicos na sociedade. Deus colocará uma nova geração que vai assumir pontos estratégicos do governo, pontos estratégicos da sociedade. Eles ocuparão lugares de governo. Eles governarão na saúde, eles governarão na política, eles governarão no judiciário, eles governarão no executivo, no legislativo,
eles governarão na construção, eles serão grandes empreendedores também. O Senhor nos dá capacitação de governo, dons de governo. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu começo a orar. Eu oro por essas juízas, por esses promotores. Eu oro, ó Deus, eu oro, meu Pai, eu oro por esses corregedores, eu oro por esses arquitetos, engenheiros, eu oro, meu Deus, por esses médicos, eu oro por essas cirurgiãs, por esses cirurgianos, eu oro, meu Deus, eu oro agora, Senhor, por esses professores, eu oro, meu Pai, eu oro, meu Deus, o Senhor os levantará em posições estratégicas, o Senhor usará para governar, como o Senhor levantou José, ainda garoto, e fez dele um governador. Eu oro agora por governo, eles não serão cauda, eles serão cabeça, eles não estarão por baixo, eles estarão por cima, eles governarão, eles não tomarão emprestado, eles emprestarão a muitos. O Senhor abençoará os empreendimentos das suas mãos. Seus inimigos correrão atrás, haverá perseguição por um caminho, mas quando eles se encontrarem, o governo do Senhor estará sobre eles, e os inimigos baterão em retirada, eles fugirão por 7 caminhos. Eu me apaixono. O Espírito Santo ministra no meu coração que vocês receberão direção ainda muito jovens. Vocês não entrarão em crise. O que eu faço? O que eu não faço? Vou tentar isso, vou tentar aquilo, vou tentar aquilo outro. Não, definitivamente não. O Senhor plantará isso no coração de vocês ainda muito cedo. Vocês são como flechas tiradas da aljava na mão do valente. Então recebe isso sobre a sua vida agora. Direcionamento. Seu coração vai queimar, seu coração vai arder. Toda vez que você estiver de frente daquela imagem, que você vê aquela cena ou aquela foto, sempre o seu coração vai arder. É o Senhor te direcionando, é o Senhor te dando destino. E quem adianta governa. Vocês não terão a crise dos adolescentes de não saber o que querem. Vocês se adiantarão no governo, porque o Senhor plantará no coração e fortalecerá o coração, e o Senhor regará a semente e dará o crescimento. Senhor, dons de governo, em estratégias de governo, alguns vão coordenar classes hospitalares, assumirão o governo na saúde, alguns terão ideias incríveis e solucionarão inúmeros problemas da sociedade. O fogo em meus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, Pode me queimar. pode vir. Se esse é o desejo do seu coração, então grite Eu isso. ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir
Terra rodando numa velocidade muito grande. Eu vejo o movimento de rotação da Terra numa velocidade muito alterada do que é o normal. E nessa velocidade alterada parece que os continentes se ajuntam. O Brasil se une à África, a Europa se une à América e tudo mistura. A uma velocidade muito grande a Terra vai girar. Eu vejo isso agora aqui em oração. E eu sinto que é a velocidade do tempo, da urgência com que essas coisas vão acontecer sobre as nossas vidas. Você não precisa ter pressa, porque o tempo já se apressou. Apenas acalme o seu coração, apenas faça o que lhe é permitido fazer. Trabalhe com aquilo que você tem, aonde você está, com aquilo que você pode. Não tenha sensação de dívida, de débito, de não poder fazer mais, mas faça o que você pode, sobre tudo que te vier às mãos para fazer. Eclesiastes diz: faz conforme as tuas forças, então o faça. E quando você faz aquilo que você precisa fazer com as suas forças, você não precisa ficar com sensação de dívida, de que ficou alguma coisa para trás. Não, você fez o que tinha que ser feito. O apressar não vem de você, o apressar vem de Deus. Não é você que apressa, é Deus que apressa. É o cromos de Deus. É o cromos de Deus. É o tempo de Deus. É o tempo de Deus. As palavras virão como um logos de Deus no seu coração. Serão palavras remas. Espírito Santo, vem sobre as pessoas enfermas agora. Mas eu oro especificamente agora pela cura de enfermidades emocionais. Eu oro, Espírito Santo, aonde há um ponto de depressão, aonde há um ponto de ansiedade, visita agora, Espírito de Deus. Começa a trabalhar agora, Senhor. Começa a trabalhar agora, Senhor. Começa a limpar agora, ó Deus. Começa a trabalhar agora, Senhor, nos neurotransmissores agora. Começa a trabalhar agora. Começa a trabalhar nos hormônios agora. Senhor, faz aquilo que as nossas mãos não conseguem fazer. Visita, Senhor, aprofunda, Senhor, aonde nós não conseguimos ir. Toca agora, Senhor, em todas as enfermidades físicas. Toca agora, Senhor. Toca agora, Senhor, todas as enfermidades físicas. Oh, te cantara la manara la variara gara la variara gara la vara. Ere shere menere cantara la va. Ere cantara la vashe. Shere tirerialas. Ativa dentro de nós uma unção. Ativa dentro de nós um fogo. Ativa dentro de nós um fogo. Ativa, Espírito de que eu me sinto assim. Diz que forte sou quando a fraqueza que você que ainda não ora em línguas, abre a sua boca. Deixa o Espírito Santo colocar línguas estranhas agora nos seus lábios. Pois eu pertenço a ti. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Eu creio sim. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Luto contra enganos que me dizem que não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca
fogo que está dentro de nós. Um fogo cerrado no peito. Um fogo que queima por dentro. Tua presença está dentro de nós. Teu fogo está dentro de nós. E agora, Senhor, nós já vamos nos despedir para ir para casa. E amanhã é segunda-feira. Nós não queremos ser meros humanos carnais, mas sermos vasos de barro, sim, porém contendo tesouro precioso. Tesouro precioso dentro. Levante suas mãos ao alto. Nós vamos cantar essa última canção. É a canção que arde dentro do seu coração. Ouvi-me, Senhor, bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi-me, Senhor, bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Oh, oh, oh. Eu não vou parar, gastarei minha vida. Nós gastaremos. Oh, vamos dizer, deixa queimar. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Mais uma vez, levanta a sua mão. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito
não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Nós queremos queimar por ti. E deixa queimar, deixa queimar. Nós queremos. Somente as vozes e a bateria vamos dizer. E deixa queimar, Deixa queimar. e deixa queimar. Solte sua voz, igreja, e diga: deixa queimar. E deixa queimar. E deixa queimar. E deixa queimar, deixa queimar. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Sobre essa presença, sobre esse ambiente, nós lançamos os nossos pés no mês de fevereiro. Declaramos que será um mês abençoado. Nós já o abençoamos.